O que tirar de um jogo como esse, de poucas oportunidades para os dois lados, e a importância do Memphis Depay marcar pela primeira vez num clássico como fez hoje? Obrigado. Bom, eu acho que são jogos disputados como deverão ser. As demais partidas classificadas, né, como clássicos, eu acho que todos nós sabemos o potencial das equipes. Eu acho que o jogo foi muito disputado, muito igual, parelho em muitos sentidos. Um detalhe foi importante, a definição do resultado, um gol fundamental. Porém, eu acho que é apenas a metade de um tempo, onde daqui a uma semana estaremos jogando a outra metade, e aí sim, valendo muito, valendo uma passagem. Eu classifico esses dois jogos aí como fundamentais e espero que possamos ter um equilíbrio grande lá dentro, jogando com a intensidade que foi necessária para o jogo de hoje e tentando fazer ainda melhor daquilo que realizamos nessa noite. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Até pegando o gancho nessa intensidade que você falou, depois da partida contra o São Paulo, você falou bastante na tal falta de energia, né? Que eu entendo como uma aplicação tática, os jogadores fazerem o que você pediu no treino. Você provavelmente conversa bastante com os jogadores, mas houve alguma conversa específica com os jogadores para que eles voltassem a ter essa vontade e tivessem essa energia que você cita, aplicação tática em campo, como tiveram hoje contra o Palmeiras? A falta de energia que eu falo é você ter jogado uma partida no Ceará, em Fortaleza, 2 dias e meio depois de um jogo pesado, nós estarmos em campo, jogando um clássico, retornando de uma viagem mais longa. Tudo isso aí somando ao momento que nós estamos vivendo. Muitos clubes pagam um preço muito alto. Eu tenho visto, acompanhado a maioria das rodadas, tenho visto aí jogos em que uma equipe vai muito bem na abertura da semana e no final dela se sente o resultado dos jogos acumulados. Isso vem acontecendo com todas as equipes, não só com o Corinthians naquele momento. Eu espero que possamos ter a recuperação necessária, e quando eu falo em energia, que é para estarmos fortes para os jogos seguintes. Não adianta nós termos uma equipe em campo que não tenha forças para poder controlar o jogo, para poder pressionar o adversário, para poder encurtar nos momentos necessários. O jogo hoje foi altamente disputado. Por quê? Porque nós tivemos um período, seguramos uma equipe no final de semana, e tivemos uma equipe em campo em condições de poder brigar os 90 minutos. Um jogo que exige demais, assim como será o jogo do final de semana e o próximo na quarta-feira, finalizando aí esses 180 minutos dessa decisão que será importantíssima para a gente. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Você fala muito de intensidade, de energia, o time sente bastante. E no segundo tempo, o time do Palmeiras fica mais tempo com a bola. O Corinthians ganha o jogo, mas no segundo tempo, o Palmeiras fica mais tempo com a bola. E aí você cita muito a questão do cansaço. Mas teve a pausa da Copa do Mundo de Clubes. E o torcedor fica se perguntando, teve a pausa, teve tempo para treinar, e mesmo assim o time está desgastado, tem jogadores com controle de carga. Por que o Corinthians tem um déficit físico tão grande mesmo com a pausa? Não é déficit físico, você está enganado. É recuperação de uma partida para outra, 2 dias e meio. Por exemplo, na partida anterior nós jogamos na quarta-feira com o Cruzeiro. O Botafogo não jogou. 2 dias e meio depois nós estaríamos numa partida. Fatalmente, se eu tivesse colocado a mesma equipe que atuou com o Cruzeiro, nós teríamos tido os mesmos problemas que tivemos com o São Paulo. Eu falo em termos de energia. Tá? Eu acho que vocês viram também a partida do nosso adversário da quarta-feira, que jogou no domingo e que também
todas as entrevistas foram em razão do desgaste que estava acontecendo. Então, não é um fato exclusivo do Corinthians isso. Logicamente que tem elencos bem compostos e que, de repente, possam suprir com poucas alterações. Nós estamos ainda num outro processo na nossa equipe. Temos um grupo que está se entregando muito, está se dedicando muito, está fazendo com que a equipe principal cresça pelo volume de treinamento, pela aplicação que eles estão tendo. Agora, essas dificuldades nós teremos. Nós temos um grupo bem enxuto, necessitando aí de algumas peças pontuais e, ao mesmo tempo, estando dentro de duas competições que são muito complicadas e difíceis. Em muitos momentos nós teremos que fazê-lo. Não tem como. Dorival, boa noite. Aline Fanelli, Band News FM. Você falava bastante nas entrevistas anteriores sobre a expectativa de poder usar o Garro, o Memphis e o Yuri juntos. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação da dinâmica que eles te proporcionaram na estratégia para o jogo de hoje. Bom, depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí os três juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias, né? E ainda não havia tido essa oportunidade. É o primeiro momento. É natural que teremos uma subida gradativa de cada um, desde que possamos alcançar uma sequência com esses atletas atuando. Eu espero que possamos tirar o máximo possível, até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Queria falar um pouquinho sobre o sistema defensivo. Hoje foram 8 mudanças no time titular e 4 só na última linha, próximo ao goleiro Hugo Souza. O Palmeiras é um time que costuma marcar muitos gols e passou em branco hoje. Até em cima disso, eu queria te ouvir como é que você tem adaptado esses jogadores e tentado melhorar o sistema defensivo do time. Olha, eu acho que a melhora defensiva ela passa também por uma aplicação um pouco maior dos homens de frente. Quando isso acontece, quando você consegue marcar, quando você consegue pressionar o adversário, é natural que você comece a filtrar um pouco mais as jogadas para que o seu sistema sofra bem menos. Nós temos que encontrar esse equilíbrio, estamos buscando, ainda não é o ideal. O jogo de hoje foi um jogo muito disputado, um jogo parelho em todos os sentidos praticamente, desde posse de bola, oportunidade de gol, escanteios, trocas de passe. Em determinados momentos, Corinthians prevaleceu, em outros momentos, Palmeiras prevaleceu. Foi um jogo muito equilibrado. E eu imagino que tenhamos esse mesmo tipo de confronto na semana seguinte. Novamente, um jogo muito difícil, que nós teremos que estar muito atentos, 100% focados, até porque enfrentamos uma equipe muito difícil de se jogar, de se marcar, e que exigiu muito da nossa equipe em todos os aspectos. Então, nós tivemos que nos adaptarmos dentro das mudanças que aconteciam dentro da partida, em razão da movimentação dos homens de meio e ataque do Palmeiras. Movimentação essa também que nós apresentamos e que, em alguns momentos, causaram dificuldades à equipe adversária. Dorival, boa noite. Iago Rudá, do GE. Você acabou de falar que em alguns momentos o Corinthians prevaleceu, em outros o Palmeiras prevaleceu. Então, na sua opinião, o que fez o Corinthians vencer esse jogo aí de ida? O que foi determinante para essa vitória aqui em casa, né? Isso tem a ver também com uma pergunta aqui do meu colega do Marco Belo, dessa questão do espírito, né? Recentemente os jogadores falaram de um pacto, né, que eles fizeram depois do jogo do São Paulo para que o time melhorasse. Se isso tem relação com essa vitória do Corinthians aqui. Obrigado. Olha, eu acho que não tem sistema que dê certo se você não tiver aplicação, determinação e, acima de tudo, a entrega que vem acontecendo. Não existe. Você pode mudar peças, mudar nomes, mas se não tiver essa determinação que a equipe vem apresentando, dificilmente você conseguirá resultados. O detalhe, o diferencial, talvez tenha sido
a jogada que proporcionou o gol. Nós tivemos uma ótima oportunidade, que foi o pênalti, tivemos algumas boas oportunidades também ao longo da partida, Palmeiras também as teve. Nós temos que entender que para um jogo equilibrado, para duas equipes que se conhecem e respeitam como foi, nós teremos novamente daqui a uma semana uma partida desse nível, desse tipo, e eu não tenho dúvidas que com as mesmas dificuldades, tanto de um quanto do outro lado. Um fato normal para duas equipes que buscaram o resultado a todo momento. Eu acho que isso é um fato importante. Mesmo num jogo truncado, muito disputado, muito brigado no seu meio-campo, as equipes não deixaram de procurar o ataque. Eu acho que esse é o objetivo maior. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Ainda nessa questão física dos jogadores, dá para esperar um Corinthians alternativo no jogo de domingo contra o Fortaleza, visando a próxima partida contra o Palmeiras, jogo de volta da Copa do Brasil? Obrigado. Nós teremos 4 dias agora, vamos pensar direitinho para vermos qual será a melhor atitude para que cheguemos não só no jogo do final de semana, como também no jogo do meio de semana seguinte, em condições e com muita força para podermos suportar e superar as adversidades de uma partida ou de 2 partidas difíceis que teremos. Ainda não tenho como falar algo nesse momento. Dorival, aqui à sua esquerda, por favor. Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. Dorival, por favor, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do pênalti. Você falou já que foi uma grande chance, mas como é que foi a conversa ali após o lance? Porque o time tende a, quando tem um pênalti perdido, acabar piorando no jogo, mas o Corinthians continuou em cima, continuou buscando, e se houve uma conversa específica com o Yuri Alberto também no vestiário depois do pênalti perdido? Olha, eu acho que isso é um fato natural, normal, que vai acontecer em qualquer momento com um atleta que seja capacitado a bater penalidades. Em muitos momentos ele se dará bem, em outros momentos ele terá problemas. Do outro lado também tem um goleiro muito bem treinado e de altíssimo nível, fez uma bela defesa. O importante é que nós não perdemos a nossa organização, não perdemos a nossa objetividade, continuamos procurando o gol. Eu acredito que tenhamos tido algum merecimento para termos feito um gol tão importante para essa primeira parte de uma decisão tão grande como essa. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, do Yu Timão. O Palmeiras teve um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo deles do campo e após a sua alteração, trocando Carrilho por Bidon, eu senti que o time deu uma equilibrada daquele lado. Foi a sua intenção realmente ter um equilíbrio maior daquele lado direito? Obrigado. O Bidon já executou essa função que o Carrilho executou. O Palmeiras tem um lado esquerdo muito forte. Chegada de Souza agora, Souza fortalece ainda mais uma equipe que já tem muitas alternativas. Piquerez voltando novamente às suas melhores condições. Nós temos que tentar bloquearmos e também aproveitarmos quando tivermos em posse de bola para que possamos jogar por esse lado. Até porque é uma rotatividade muito grande, um movimento de passagem também muito forte pelo lado, e isso daí dificulta para qualquer adversário. Eu acho que o posicionamento do Bidon ali deu uma sustentação ainda maior. Carrillo foi até onde suportou, fez um grande jogo no final de semana. Hoje também se entregou ao máximo. Enquanto ele suportou a partida, eu acredito que ele tenha feito um ótimo papel pelo lado. Nós temos que ter consciência que o Palmeiras tem ótimas alternativas em todos os setores do campo. Opa, Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Se eu não me engano, até o jogo de hoje, o Corinthians vinha de uma sequência de uma vitória nos últimos 9 jogos. Fez um jogo competitivo contra o Cruzeiro e um segundo tempo muito bom contra o Botafogo. Você acha que, lógico, a eliminatória não está definida, mas você acha que um resultado positivo contra o maior rival, você acha que pode ser um ponto de virada, não só para o seu trabalho, mas para os jogadores mesmo, que vinham sendo contestados pelos resultados recentes na temporada? Não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que
A cada rodada é um novo desafio, uma nova situação. Futebol é regularidade, é a busca por um equilíbrio. Equilíbrio esse que nós estamos trabalhando para tentarmos encontrar. Temos 3 jogadores que são muito importantes do meio para frente. Depois de um período, é a primeira vez que nós temos os 3 aí atuando. Ainda não estão nas suas melhores condições, é um fato natural. Não temos também que jogarmos uma responsabilidade excessiva, mas eu não tenho dúvidas que agregam muito e com isso também valorizam o trabalho daqueles que estavam entrando, que estavam buscando o preenchimento das vagas, fazendo com que a nossa equipe pudesse alcançar essa regularidade que todos nós queremos. Eu acho que é um trabalho ainda em andamento, é um processo um pouco diferente do nosso adversário, mas nós temos que ter consciência que precisamos ainda de mais e melhorarmos em todos os aspectos para que esse equilíbrio possa ser assim um diferencial daqui para frente para a nossa equipe. Dorival, boa noite. Aqui à esquerda. O nome Memphis Depay ficou muito em pauta nas últimas semanas, né? Desde o jogo contra o São Paulo, por tudo que aconteceu em relação à ausência de treinamento, enfim. E hoje ele entra num clássico como esse, decisivo como esse, e é decisivo. Já tem uma frase que a torcida do Corinthians usa muito para o Yuri Alberto, que hoje pode ser facilmente aplicável para ele, né? Que é o protagonista que o time do povo precisa. E ele foi contratado para ser esse protagonista, e hoje foi esse protagonista. Em meio a tudo isso, esse histórico recente e essa participação no gol do Memphis, o Memphis ser decisivo como se espera, o quanto é importante para você, como treinador, para o elenco como todo, esse protagonismo? O quanto você espera do Memphis ser esse protagonista e quanto você trabalha no dia a dia para ter nele esse protagonista? Eu acho que a partir do momento que nós conseguimos fazer com que internamente cessássemos essas matérias negativas em todos os sentidos do clube, nós damos um passo muito importante. Isso proporciona uma tranquilidade um pouco maior aos atletas. Até porque todos os dias nós estávamos vendo algo de negativo a respeito da nossa equipe. E isso daí é desgastante, isso nos trazia uma dificuldade grande até na administração do dia a dia. Eu acho que foi um período muito complicado, muito difícil. Eu espero que o principal tenha passado, tenha já sido resolvido e que esse ambiente externo não continue mais atuando dentro do nosso contexto. Eu acho que é um fato muito importante. As pessoas que estão envolvidas, eu acho que tiveram consciência disso. Poucos assuntos foram ventilados a partir daí. E o mais importante é que lá dentro nós estejamos seguros das qualidades, da capacidade e do trabalho acima de tudo. Se conseguimos transportar as nossas energias para o dia a dia do clube, focados único e exclusivamente na nossa preparação para as rodadas seguintes, eu não tenho dúvidas que nós poderemos ter aí uma evolução um pouco mais contínua, um pouco mais regular e mais equilibrada. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Obrigado pela sua audiência aqui no Gol UFC, o seu canal no YouTube. Mete o dedo no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.